A votação de novas regras para a tramitação das medidas provisórias está causando polêmica na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal e traz de volta também uma antiga discussão sobre a independência do Poder Legislativo com relação ao Poder Executivo. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o senador Pedro Táxi. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. A gente vê que a polêmica na discussão desse projeto, do relatório apresentado pelo senador Aécio Neves, é justamente que impedir que essas medidas comecem a tramitar sem que o Congresso se manifeste sobre urgência e relevância. Essa seria uma nova postura em relação ao Poder Executivo? O senhor acha que esse é o motivo que causa tanta polêmica? Sim, eu penso que nós tenhamos que refletir a respeito do papel do Legislativo na atual democracia que nós vivemos. O Legislativo é um poder que deve manter relações com o Executivo. Agora, relações não significa subordinação. Infelizmente, nos últimos governos, não interessa o nome do presidente, o partido que este presidente seja afiliado. Nós sentimos um enfraquecimento do Legislativo em relação ao Executivo. Nós vivemos num Estado que é presidencialista. No presidencialismo existe independência entre o Legislativo em relação ao Executivo. É lógico que existem canais de comunicação entre estes dois órgãos que exercem parcela da soberania do Estado. No entanto, no Brasil, nos últimos tempos, isso após a Constituição de 88, o enfraquecimento do Legislativo é patente. Senador, então desculpe interromper o senhor. Isso porque a Constituição nossa prevê que as características vamos dizer, de atribuições de cada poder principais e secundariamente algumas atribuições que são mais características do outro poder, seja executivo, seja o judiciário. O Legislativo tem três básicas funções. Ele cria leis para que nós tenhamos segurança jurídica. O Legislativo tem que fiscalizar o Executivo. E o Legislativo trata da questão orçamentária. Muito bem. Nós não criamos leis. Por que isso? Porque temos medidas provisórias, muitas medidas provisórias. A inovação da ordem jurídica se faz notadamente por medida provisória. O instrumento medida provisória não é de todo ruim. O que é ruim é a forma de tramitação da medida provisória que faz com que nós não façamos outra coisa a não ser debatermos medida provisória. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos nesta legislatura há 95, 100 dias. Nós não fizemos outra coisa a não ser debatermos medida provisória. Este projeto é um projeto de emenda à Constituição do presidente Sarney, que está sendo relatado pelo senador Aécio Neves, é um passo à frente no sentido de nós firmarmos a posição do Legislativo. Nós temos no Brasil quase que um executivo imperial, temos um presidente quase que imperial. Não interessa se é a presidente Dilma, se é Lula, Fernando Henrique, Itamar, Sarney, Collor, não interessa quem seja. Este é o sistema da Constituição. É a relação entre os poderes. A relação entre os poderes. Discutindo. Nenhum presidente no mundo vive sem um instrumento como a medida provisória. Agora, ela não pode ser utilizada desta forma para enfraquecer o Legislativo. Percebamos o seguinte, o Legislativo também deve fiscalizar. Esta fiscalização é feita auxiliada pelo Tribunal de Contas. Hoje, nós estamos também diminuindo os instrumentos de fiscalização. Portanto, o Legislativo hoje, infelizmente, eu com muito pesar digo isso, não está passando de um satélite, de um apêndice do Poder Executivo, Senador, o que não é bom para a democracia. Bom, para reverter essa situação, há que se voltar nessa casa novas regras de convivência entre esses três poderes, né? E esse primeiro passo dessa mudança das regras da PEC, a partir do momento em que você se manifesta, você vê o Congresso se manifestando sobre urgência e relevância, possibilita a maturidade da discussão de outras matérias, não é? Sim. Ao mesmo tempo, quando a gente tem uma divisão mais equânime do tempo de discussão na Câmara e no Senado, olha, também PEC, favorece? A PEC do Sarney, do presidente Sarney, com todo respeito, ela não resolve o problema da República Federativa do Brasil, no tocante a esta relação. Ela resolve o problema do Senado, ao estabelecer um prazo para que a Câmara se manifeste e outro para que o Senado se manifeste. Resolve a questão do Senado, porque nós temos acompanhado muitas medidas provisórias, chegam ao Senado com um dia ou 2 dias para vencer o seu prazo, e isto faz com que os senadores tenham que discutir projetos importantes como o trem-bala, como o salário mínimo, num tempo de um dia.